Era uma vez um lenhador com 2 filhos e a madrasta deles. O nome do menino era Hansel e o nome da menina era Gretel. Eles viviam tão mal que às vezes nem havia o que comer. E então, uma noite, ele se deitou na cama, pensando em como alimentar mais as crianças. Sua esposa o aconselhou a ter filhos na floresta, acender uma fogueira, dar um pedaço de pão a cada um e deixá-los lá, nem os 4 morrem de fome. Mas o lenhador não concordou. E até então, sua esposa o convenceu de que ele finalmente concordou. E os filhos, por causa da fome, também não conseguiam dormir e ouviam tudo que a madrasta dizia ao pai. E quando os pais adormeceram, Hansel secretamente saiu correndo de casa. A lua brilhava forte e as pedras brancas brilhavam como moedas. Hansel meteu no bolso tantos deles quanto podia caber. Então ele voltou para casa e as crianças foram para a cama. De manhã, a madrasta veio até as crianças, deu a cada uma delas um pedaço de pão e foram todas juntas para a floresta. No caminho, Hansel jogou pedras brancas uma por uma. Quando eles chegaram à clareira, meu pai começou a acender uma fogueira. Ele ordenou que as crianças se sentassem perto do fogo e se certificassem de que não apagasse, enquanto eles e a madrasta iam buscar mais lenha. Eles sentaram, cansados e adormeceram. Quando as crianças acordaram, era uma noite escura para todos. E passado um mês inteiro no céu, Hansel pegou a irmã pela mão e foi, procurando o caminho junto aos seixos, que brilhavam como moedas novas, e mostrou-lhes o caminho. Eles caminharam a noite toda e, ao amanhecer, chegaram à casa do pai. Algum tempo passou. E as crianças ouviram novamente como a madrasta uma noite começou a implorar a seu pai para se livrar das crianças. Ele recusou, mas sua esposa não quis ouvi-lo. Ela praguejou e expressou todo tipo de censura a ele. Quando os pais adormeceram, João, como da última vez, quis recolher pedras, mas a madrasta trancou a porta e o menino não conseguiu sair de casa. No início da manhã, as crianças receberam um pedaço de pão cada, menos ainda do que da vez anterior. No caminho para a floresta, Hansel desfiou sua arma no bolso e jogou as migalhas no chão. A madrasta os levou ainda mais para dentro da floresta. Novamente uma grande fogueira foi acesa, e o pai ordenou aos filhos que vigiassem o fogo enquanto eles e a madrasta cortavam mais lenha. Quando chegou a hora do almoço, Gretel dividiu seu pedaço de pão com Hansel. E eles adormeceram. Acordamos quando a noite escura caiu. E então um mês se passou e eles se juntaram em seu caminho, mas não conseguiram encontrar uma única migalha, porque milhares de pássaros voando na floresta muito comiam essas migalhas. Então as crianças caminharam por muito tempo, mas não conseguiam sair da floresta. De repente, a estrada os levou à cabana. Aproximando-se, as crianças viram que a casa era toda construída com pão e biscoitos e as janelas eram de açúcar puro. Hansel estendeu a mão e quebrou um pedaço do telhado, enquanto Gretel foi até a janela e começou a roê-la. E então a porta da cabana se abriu de par em par e a velha saiu, apoiada em uma muleta. Hansel e Gretel ficaram com tanto medo que até deixaram cair seus petiscos de suas mãos. E a velha foi gentil e os convidou para a sua cabana. Já havia comida farta na mesa, leite, biscoitos, maçãs e nozes. Depois do jantar, a velha fez 2 camas limpas para as crianças, e João e sua irmã pensaram que estavam no céu. Mas a velha só fingia ser afetuosa, mas na verdade era uma bruxa malvada, que construiu sua cabana de pão com esse propósito para atrair crianças. Cedo pela manhã, enquanto as crianças dormiam, ela pegou Hansel e o colocou em uma pequena gaiola. E ela ordenou que sua irmã fizesse tudo o que a bruxa malvada exigia dela. A velha decidiu engordar o menino para comê-lo depois. Então Gretel começou a preparar a comida mais deliciosa para João, e ela própria não conseguiu nada além de sobras. Algum tempo se passou e o menino não engordou. Então a velha não quis esperar mais e decidiu cozinhar e comer Hansel. Ela ordenou que Gretel acendesse o fogão e colocasse água. Quando o fogão esquentou, a velha mandou que ela subisse no fogão e ver se estava quente o suficiente. Então ela queria empurrar a garota para o fogo e assá-la. Mas Gretel sabia o que se passava em sua mente. Ela disse que não sabia como entrar e pediu à bruxa que se apresentasse. A velha ficou com raiva e subiu no forno. Então Gretel a empurrou e fechou a veneziana atrás da bruxa.
Nossa, como a velha gritou terrivelmente! Gretel, entretanto, correu para Hansel e abriu a gaiola. Tendo libertado o irmão, foram para a sala da bruxa, onde havia caixas de pérolas e pedras preciosas em todos os cantos, encheram os bolsos com elas e voltaram para casa. Por vários dias, as crianças procuraram o caminho de volta. A floresta parecia cada vez mais familiar, e, por fim, eles viram a casa do pai à distância. Como ele ficou feliz em ver seus filhos vivos! João e Maria despejaram no chão todas as pérolas e pedras preciosas que haviam tirado da bruxa. Não havia necessidade de pensar em comida. E eles começaram a viver e se alegrar. E o pai expulsou a madrasta malvada de casa. Em uma pequena cidade vivia um fabricante de brinquedos, Gepeto. Ele ganhava a vida vendendo brinquedos de madeira caseiros. Ele gostou do seu trabalho. A única coisa que o velho mestre lamentou foi não ter filhos. Um dia, enquanto caminhava no bosque, Gepeto viu uma excelente tora para brinquedos novos. Ele levou o log com ele e o trouxe para a oficina. Imediatamente, sem demora, o velho começou a cortar um brinquedo dele. Mas de repente ele ouviu uma voz fina vinda do tronco. Gepeto pensou o que imaginou. Ele continuou a esculpir o brinquedo, e depois de um tempo, ouviu a voz novamente. Gepeto concluiu que estava simplesmente ficando velho e começou a ouvir vozes estranhas. O velho continuou trabalhando. Primeiro, ele fez a cabeça da boneca. Então braços e pernas apareceram. Gepeto terminou a boneca e a sentou em uma cadeira. E ele decidiu limpar depois de si mesmo. E naquele momento ele ouviu a voz novamente. Gepeto congelou e olhou em volta. Mas não havia ninguém na sala, exceto uma boneca de madeira. O velho continuou seu trabalho. E, de repente, a boneca saltou da cadeira. Gepeto estava sem palavras. Quando ele percebeu que sua boneca ganhava vida, ele decidiu dar um nome a ela. E ele o chamou de Pinóquio. Gepeto e Pinóquio se divertiram juntos. É hora de mandar seu filho para a escola. Gepeto vivia mal e não tinha dinheiro para comprar material escolar de Pinóquio. Ele decidiu vender sua jaqueta e deu o dinheiro para o menino. Pinóquio pegou o dinheiro e alegremente correu para a escola. De repente, ele viu uma multidão de pessoas. Para descobrir o que estava acontecendo, o menino se espremeu e viu à sua frente uma enorme tenda colorida. Foi um circo. O palhaço parou na frente da entrada e latiu para os visitantes. Pinóquio ficou muito interessado no que havia dentro. Mas o palhaço não o deixou entrar, porque o menino não tinha passagem. Pinóquio tirou o dinheiro do bolso e deu ao palhaço. Entrando na barraca, o menino viu como bonecos engraçados faziam uma performance no palco. Ao mesmo tempo, o dono do circo notou Pinóquio. Ele ficou muito feliz ao ver uma boneca viva e decidiu levar Pinóquio em sua performance. Assim que o show acabou, o dono do circo pegou o menino e o colocou em uma gaiola. Pinóquio ficou muito chateado por não obedecer ao pai e não ir à escola. Ele começou a chorar. E de repente, uma fada apareceu na frente dele. Ela viu que Pinóquio se arrependeu muito de seu feito e decidiu salvá-lo. A fada lançou um feitiço e Pinóquio estava na rua com dinheiro nas mãos. Ele voltou para a escola. No caminho, Pinóquio encontrou um gato cego e uma raposa astuta. Quando descobriram que o menino tinha dinheiro, o gato e a raposa decidiram ficar com ele. Disseram que esse dinheiro não é suficiente para o material escolar e precisa ser aumentado. E para isso eles precisam plantar dinheiro em um campo mágico. Uma árvore do dinheiro deveria crescer da terra, da qual uma generosa colheita monetária poderia ser colhida. O ingênuo Pinóquio acreditou nos golpistas e deu seu dinheiro. Quando o menino ficou sozinho e sem dinheiro, a fada apareceu novamente na sua frente. Pinóquio mentiu para a fada e disse que já havia comprado material escolar. Assim que ele disse isso, seu nariz começou a crescer. Quanto mais Pinóquio mentia, mais comprido seu nariz ficava. Ele ficou muito assustado e contou toda a verdade à fada. No mesmo instante, o nariz do menino voltou ao tamanho normal. A fada avisou que toda vez que Pinóquio trapaceava, seu nariz aumentava. Após essas palavras, o menino se viu novamente a caminho da escola com dinheiro nas mãos. De repente,
O dono do circo bloqueou a estrada para Pinóquio. Ele estava com muita raiva porque o menino conseguiu escapar e queria colocá-lo de volta na gaiola. Mas Pinóquio não foi fácil de pegar. Sem hesitar, ele pulou na água. Pinóquio era feito de madeira, então ele não se afogou. E a corrente levou o menino adiante. Quando ele já estava nadando para a costa, um peixe gigante o engoliu. Ao mesmo tempo, desesperado para procurar o filho em terra, o velho Zepeto decidiu começar a procurar na água. Ele pegou um pequeno barco emprestado de um amigo pescador e nadou para olhar. De repente, uma violenta tempestade começou. O barco não aguentou as ondas e quebrou. O velho não sabia nadar e, portanto, começou a se afogar. E então, um peixe enorme que engoliu Pinóquio, engoliu Zepeto. Quando ele entrou, ele imediatamente viu seu filho. Ao ver seu pai, Pinóquio ficou muito feliz. Ficou muito triste por não ter obedecido e prometeu desde então sempre fazer o que o pai mandava. Vendo que Pinóquio estava realmente arrependido, a fada decidiu salvá-los. Ela libertou o menino e o velho da barriga dos peixes e os carregou para a praia. Pinóquio se tornou um menino muito inteligente e obediente. Ele ia à escola todos os dias e, depois de estudar, ajudava o pai na oficina.